Você os viu em fotos antigas, trens longuíssimos com locomotivas acopladas em fila, sem cabine visível nas do meio, sem janelas de condutor, sem ninguém no comando. Essas eram as B-Units, décadas dominando as ferrovias mais exigentes da América do Norte, indispensáveis para mover cargas que uma única locomotiva não conseguia. E, de repente, quase desapareceram por completo. O que aconteceu com elas? A lógica perfeita do módulo de potência. Quando o diesel chegou às ferrovias americanas nos anos 30, veio com uma promessa clara: mais barato, mais limpo e mais eficiente que o vapor. Mas havia um problema real. Às vezes, um trem precisava de mais potência do que uma única locomotiva podia oferecer. E construir locomotivas maiores nem sempre era a resposta. A solução foi elegante. Criar uma unidade adicional sem cabine, sem controles, sem nada que não fosse estritamente necessário para gerar tração. Apenas o motor primário e os motores de tração. Um módulo de potência puro. A isso chamaram de B-Unit. Pense nisso como um semi-reboque com motor próprio. O caminhão dianteiro tem o motorista, os controles, toda a inteligência do sistema. O reboque só puxa. Mas se esse reboque também tem motor, de repente, você tem o dobro de força com o mesmo motorista. Isso era o B-Unit. A conexão entre unidades era feita por meio de cabos MU, Multiple Unit, que distribuíam as ordens do maquinista para todas as unidades ao mesmo tempo. Um único acelerador movia todo o conjunto. Você podia acoplar 2 B-Units, 3, quantas precisasse, sem contratar mais pessoal, sem duplicar cabines. Era engenharia limpa. E as ferrovias perceberam. 5.400 cavalos e uma turnê de vendas que mudou a história. Em 1937, chegaram as primeiras B-Units, acopladas ao EMC-EA. Um conjunto AB, uma A-Unit e uma B-Unit, produzia 3.600 cavalos combinados. Suficiente para impressionar. Mas a EMD queria algo mais que impressionar. Queria convencer todo o país de uma vez. Em 1939, montaram uma configuração ABBA com o modelo FT. 2 A-Units nas extremidades, 2 B-Units no meio. 5.400 cavalos. E saíram em turnê. Uma locomotiva cruzando o país de ferrovia em ferrovia, demonstrando ao vivo o que o diesel era capaz de fazer. Um exercício de marketing industrial em uma escala que hoje custaria uma fortuna. Funcionou. Os contratos começaram a chegar. A vantagem operacional era dupla. Com uma A-Unit em cada extremidade, o trem nunca precisava se virar no terminal. O maquinista apenas caminhava de uma cabine para a outra e pronto. E se uma rota exigia mais potência, acoplavam mais B-Units como quem adiciona vagões. Sem papelada extra, sem mais tripulação. Esse último ponto foi onde começaram os atritos. Os sindicatos viam como a B-Unit eliminava os postos de tripulação extra, que antes eram necessários nas locomotivas a vapor auxiliares. A máquina fazia o trabalho de homens que já não eram necessários. Não gostaram. E estavam certos em se preocupar. Mas as ferrovias já tinham decidido. A B-Unit era o futuro. A locomotiva B que rompeu sua própria regra. Dissemos que a B-Unit não pode se mover sozinha, que sempre precisa de uma A-Unit para liderá-la. E é verdade, quase sempre. Em 1940, a Rock Island Railroad tinha um problema muito específico com seu serviço Rocky Mountain Rocket. O trem se dividia em Lyman, Colorado. Uma parte seguia para Colorado Springs e precisavam de uma segunda locomotiva para esse trecho. Mas tinha que manter exatamente a mesma estética streamline do trem. Não podia parecer qualquer ferro velho. A solução foi uma loucura maravilhosa. Construíram o EMC AB6. Tecnicamente, era uma B-Unit, mas com a capacidade de se mover por seus próprios meios. Uma B-Unit autopropulsada. Apenas 2 foram construídas. 2 em todo o mundo. Por uma razão basicamente estética.
Operaram nesse trecho até 1974. Depois, foram enviadas para serviço suburbano em Chicago e finalmente foram desmanchadas. Mas existiram. E toda vez que penso nelas, sorrio. Porque demonstra que, mesmo em um sistema tão rígido como este, quando a operação real exige, as regras se dobram. E se algo tão estrito podia dobrar, então surge a pergunta incômoda. O que foi que, afinal, não pôde se dobrar? Que diabo matou a B-Unit? Quando a solução se tornou o problema. Nos anos 60, os motores diesel individuais começaram a ficar mais potentes. Muito mais. As séries R e S da ALCO, as GP e SD da EMD. A segunda geração de locomotivas já podiam mover trens pesados sem precisar de nenhum booster. A principal razão de existir do B-Unit estava desaparecendo. Mas a potência foi apenas o primeiro golpe. O segundo foi mais silencioso e mais definitivo. As novas Hood Units tinham algo que um conjunto com B-Unit nunca pôde oferecer: passagens em ambos os lados e visibilidade traseira real. Parece simples, mas na prática significava que a equipe podia andar ao redor do motor em operação, inspecionar o que fosse necessário e ver o que acontecia atrás do trem. O B-Unit era potente, mas era cego. E na operação diária, a cegueira custa caro. Além disso, era escravo. Só funcionava acoplado a uma A-Unit. Não podia ser enviado sozinho para uma tarefa de manobras, não podia ser usado em qualquer serviço. Em um mundo que começava a valorizar a flexibilidade acima de tudo, o B-Unit era um recurso de uso muito limitado. Os números confirmam. Onde antes centenas ou milhares de unidades eram fabricadas por modelo, os últimos B-Units de segunda geração saíam em lotes de menos de 50. Se isso está te parecendo tão interessante quanto para mim, curta, porque o que vem agora é onde a história fica realmente curiosa. Reconvertidas, rebatizadas, mas não esquecidas. O problema era concreto. As ferrovias tinham centenas de B-Units em seus pátios e não podiam simplesmente descartá-las. Representavam um investimento grande demais. Então, fizeram o que as pessoas da oficina fazem quando algo deixa de servir ao propósito que foi projetado. Encontraram outro uso. A Amtrak converteu as suas em unidades de alimentação elétrica de cabeceira. Head-end power no jargão ferroviário. Basicamente, geradores móveis que viajavam com o trem alimentando os sistemas elétricos dos vagões de passageiros. Aquecimento, iluminação, ar-condicionado. A B-Unit não puxava mais. Agora alimentava. 6 dessas unidades terminaram no Chicago and Northwestern. E foi lá que alguém teve uma ideia ainda mais criativa: adicionar um posto de controle de cabine. Elas foram reclassificadas como E9BA. E nos pátios de Chicago começaram a chamá-las Crandall Cab, em homenagem a Milton H. Crandall, o Superintendent of Motive Power, que impulsionou o projeto. Não há muitos superintendentes de manutenção que acabam se tornando o nome coloquial de uma locomotiva. Crandall conseguiu isso. Burlington Northern, Canadian National, Canadian Pacific e Santa Fe fizeram suas próprias versões do mesmo. Converter, adaptar, reutilizar. Cada ferrovia encontrou sua própria maneira de dar vida a algo que oficialmente já estava em declínio. Mas toda essa criatividade tinha data de validade. E chegou logo! Em 1990, a EMD lançou o GP60M para trens de carga urgente, os Hotshot Freights, que não podem esperar. Construíram mais 23 B-Units em 1991. Uma última saudação. Todos sabiam, embora ninguém dissesse. No final dos anos 90, eles desapareceram do serviço principal. Hoje, alguns sobrevivem na BNSF fazendo manobras locais, outros em museus, outros em ferrovias de via curta. A Austrália os testou nos anos 2000 e acabou os guardando. O mundo inteiro chegou à mesma conclusão. E aqui estava a pergunta que vale a pena ficar pensando. O B-Unit não morreu por ser defeituoso. Não houve um acidente famoso. Não houve escândalo.
Não houve falha catastrófica de design. Morreu porque resolveu tão bem o problema para o qual foi criado que esse problema deixou de existir. O diesel se tornou potente o suficiente para não precisar de ajuda. E quando você não precisa mais de ajuda, quem te ajudava se torna desnecessário. Isso é o mais estranho de sua história. O sucesso completo e o desaparecimento total são a mesma coisa. Se você trabalha em transporte, em mecânica, em qualquer ofício onde as ferramentas evoluem, sabe que isso não é apenas uma história de trens. E isso não é tudo. Se o tema de como a tração diesel evoluiu lhe pareceu interessante, esse vídeo vai te deixar de boca aberta. Entre para ver para que não te contem.